A gente sabe que o mundo das novelas é repleto de cenas que entraram para a história da TV brasileira. Entretanto, existem muitas cenas boas que, curiosamente, não são tão lembradas assim. Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas. E hoje a gente vai estar relembrando algumas dessas cenas que são boas e, curiosamente, não entraram para a história ou não são tão lembradas assim. Quer dizer, não são tão lembradas assim no mundo afora, porque aqui no Rede Rafas a gente lembrou delas e vai trazer aqui pra vocês. Então não sai daí que é após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, pra começar esse ranking, que tal relembrar a cena de uma vilã que tá no ar agora no canal Viva? Eu tô falando da Bruna de Era Uma Vez, a novela que, na teoria, é uma novela infantil, leve, descompromissada, mas que na prática não foi lá bem essa coisa leve, essa coisa infantil, essa coisa né? Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada e tudo mais, como dizia a música da Sandy e do Júnior na abertura. A Bruna era uma vilã bem, assim, não vou dizer sanguinária, mas uma vilã ali meio barra pesada. Enfim, a cena que eu vou trazer aqui é a cena onde é revelado o grande mistério em torno da morte da Débora. A Débora, ela é a esposa, era a esposa do Álvaro, que é o personagem do Erson Capri, e que quando começou a história da novela, ela já estava morta e deixou aí o Álvaro viúvo e também os seus filhos que ele teve com ele. E não é segredo pra ninguém que a Bruna, a personagem da Andréa Beltrão, ela era apaixonadíssima pelo Álvaro, até mesmo quando a Débora estava viva. E um dos mistérios de Era Uma Vez gira em torno dessa morte da Débora, né? Eles falam que foi um acidente, só que conhecendo a Débora, conhecendo a família e conhecendo as causas do acidente, alguma coisa ali não batia. Faltava uma peça nesse quebra-cabeça. E essa peça, no caso, era a Bruna. E então é revelado que é a Bruna que causou a morte da Débora em um acidente de carro. Aí vocês vão perguntar pra mim, tá, Rafa, mas uma morte de, né, um acidente de carro e tudo mais, o que isso tem a ver? Por que essa cena merece ser tão enaltecida assim? Acontece que a Bruna, gente, ela era uma vilã doida. Ela era muito doida. E na cena em questão, ela tá perseguindo a Débora ali numa estrada de chão, numa estrada deserta, e acaba causando o acidente da Débora, o acidente de carro. Acontece que nessa cena, a Bruna não só causou o acidente em si, o acidente da Débora, mas também ela assistiu a sua melhor amiga morrer afogada dentro do carro. Eu confesso que quando eu vi essa cena eu achei agonizante uma pessoa, né, que podia prestar socorro para outra, em vez de ir lá ajudar, não. A Bruna fica lá parada e ainda por cima quando vê a Débora batendo no vidro lá pedindo socorro, ela pega e ó, vai morrer sim, minha querida. E aí você para pra pensar que Era Uma Vez não é lá uma novela infantil, não é lá uma novela muito leve, né? A Bruna, ela era meio despirocada, ela não era uma vilã sanguinária, né? Ela não chegava a ser uma Flora, né? Resumindo bem, mas ela era uma vilã doida, entendeu? Tem uma cena, inclusive, que o Álvaro, né, eu não sei o contexto da cena, mas o Álvaro tá procurando por ela e ela tá submersa na banheira como se ela tivesse morrido, como se ela tivesse se suicidado. E na realidade não, ele vai lá, socorre ela e ela tá meio que, né, ai, eu tô aqui. Mas o que houve? Por que você tá assim? Por um momento eu achei que você... O que você estava fazendo submersa, Bruna? Que brincadeira foi essa? Não é brincadeira, não. Eu tava tomando um banho de imersão pra relaxar. Ué, nunca ouviu falar? De roupa? E? Eu esqueci. A Bruna era uma vilã, não só as cenas da Bruna, como a Bruna em si merece ser muito mais enaltecida como vilã. Então, Bruna e Andréa Beltrão, vocês têm um carinho especial aqui no Rede Rafas. Uma outra vilã que também era meio biruta das ideias era a Débora de Felicidade, esse grande sucesso de Manuel Carlos e essa grande vilã interpretada por Viviane Pasmanter. A Débora, ela tinha um ódio mortal da Helena, a personagem da Maitê Proença. Isso porque a Débora, né, na história da novela, ela é casada com
com o Álvaro. E o Álvaro, ele já tinha tido um romance e até os dias, né, atuais da novela, ele era apaixonado pela Helena. E então a Débora, né, tinha esse ódio mortal e não só da Helena, como também da filha da Helena, que no caso viria a ser a Bia. E a Débora, ela tinha tanto ódio dessa criança, tanto ódio da Bia, que várias vezes ela se imaginava fazendo muito mal pra Bia. E muito mal, eu digo, ela se imaginava matando a Bia. E além disso, a Débora fazia meio que um terror psicológico na Helena, como por exemplo, enviar certos presentinhos para Helena. Gente, sério, quando eu vi essa cena eu fiquei assim, cara... Os anos 90 eram muito liberais, né, gente? Quando que, hoje em dia, a gente vai ver uma cena dessas, né? Tanto de felicidade, quanto as cenas de Era Uma Vez, numa novela das 6 nos dias de hoje. Nunca, gente, nunca. Então, assim, os anos 90, eles tinham uma liberdade, assim, absurda, né? Tanto os autores quanto o público mesmo, de poder presenciar esse tipo de cena a qualquer horário, né? E passava no Vale a Pena Ver de Novo também, ó, sem corte. Então, assim, parabéns aí quem conseguiu e quem pôde aproveitar os anos 90, porque hoje em dia uma cena dessa só numa série ou num filme de terror, porque numa novela, nem que seja novela das 9, né? Eu acho que não rola, não. Uma outra vilã que, ao contrário da Bruna e da Débora, não tinha nada de despirocada e sabia tudo o que estava fazendo, e além do fato dessa sim ser bem sanguinária, é a Clara de Passione. Ela era sanguinária sim, mas enganava todo mundo com aquela carinha, né, de anjo, de boa moça, como por exemplo o Totó, protagonista do Tony Ramos, que ela enganou aí por mais da metade da novela. E a Clara, além de ser a vilã, né, ela tem o passado dela, ela sofreu muito com os maus tratos da sua avó, a velha porca, inclusive ela era vendida, né, pela avó, né, para homens ricos, ou seja, a própria avó prostituía a neta. Então a Clara tem um passado bem pesado, que inclusive é a resolução do mistério do último capítulo, né? Quem matou o Saulo, que no caso foi a Clara. E pegando esse passado e essa relação extremamente tóxica da Clara com a avó, tem uma cena que no contexto da história, a avó da Clara acaba sendo presa. E nessa parte, a Clara já está casada com o Totó e ela convence o Totó a pagar a fiança da sua avó, né? E a avó da Clara tá lá na casa, reclamando da vida e tudo mais, e a Clara chega. A avó da Clara trata ela como se ela, né, como se a Clara devesse agradecer a ela, tudo mais e pá. E daí que acontece? A Clara começa a se autoagredir, começa a se autoflagelar, começa a gritar como se a sua avó estivesse agredindo ela, estivesse batendo nela, estivesse cortando ela. Isso porque a Clara queria que os vizinhos vissem uma péssima reputação da sua avó. Então o que ela não conseguiu lá na infância, ela estava fazendo agora adulta, né? E é uma cena assim bem tenebrosa, bem cabulosa mesmo, dá até um pouquinho de medo da Mariana Ximenes. A Mariana Ximenes inclusive merece todos os méritos e todos os prêmios pela Clara, é uma personagem assim do caramba mesmo. Ela entrou na personagem de corpo e alma, tanto na fase boazinha, quanto na fase ali sanguinária e tal. E até a atriz que deu a vida à velha porca, né, que já faleceu, né, não tá aqui mais entre nós. Mas enfim, as duas merecem um prêmio pelas duas personagens. E essa cena em si não tinha como não estar nessa lista. Tá louca, você não tá... Uma outra cena de vilões sendo punidos por meios
meio alternativos, digamos assim, é a cena onde a Clara acaba causando a prisão justíssima do Gael em O Outro Lado do Paraíso. Logo após o seu retorno triunfal, a Clara acaba marcando um encontro com o Gael em sua casa e, propositalmente, ela começa a dar bebida para ele. E no meio ali do diálogo, da conversa, ele acaba ficando meio transtornado e começa a agredi-la. Só que isso tudo fazia parte do plano de vingança dela. Ela tá ali amparada pelo Patrick e pelo segurança dela, que eu não lembro o nome. Eles agridem o Gael, contêm o Gael e acabam chamando a polícia, e o Gael acaba sendo preso. E não só isso, ele também recebe tudo aquilo que ele deu para Clara na primeira fase da novela. Muita surra, muita pancada. Ele fica com o rosto praticamente desfigurado. Ou seja, teve tudo aquilo que mereceu lá na primeira fase, porque quem assistiu a primeira fase do Outro Lado do Paraíso sabe que a audiência da novela até estava baixa, porque era uma fase muito pesada. A Clara sofria muito nas mãos do Gael. Então assim, Gael teve tudo aquilo que ele mereceu e que já deveria ter acontecido com ele. Clara aí deu seu primeiro pontapé da sua vingança. O público meio que lavou a alma vendo o Gael aí sendo preso, sendo massacrado, enfim, tendo tudo que ele sempre mereceu por bater na Clara. E fica aqui o alerta também: violência contra a mulher é crime. Denuncie. E uma outra cena que o público também teve a sua alma lavada, ou melhor dizendo, amanteigada, foi em Páginas da Vida. Então me dá uma fatia de pão com manteiga. Fica com a minha. É bom que assim eu faço uma dietazinha. Toma. Pega esse pedaço de pão, Gabriela. Pra quem não se lembra, Páginas da Vida abordou o racismo através dos personagens Lucas, né, que é interpretado pelo Paulo César Grande, a Selma, que era interpretado pela Elisa Lucinda, e o Lucas, ele era casado com a Selma, porém ele já tinha tido um casamento anterior. Esse casamento, no caso, era com a Angélica, e desse casamento nasceu a Gabi, aquela peste da Gabi, que era uma menina que nasceu da relação do Lucas com a Angélica, porém ela nasceu negra e racista. Só que esse racismo era alimentado pela Angélica e por toda a família da mãe da menina. Então a Angélica, ela era extremamente racista e acabou alimentando isso na filha. E a Gabi, né, ela era uma menina negra e ao mesmo tempo racista. E a cena em questão é uma cena que eles estão no café da manhã e a Selma oferece um pedaço de pão com manteiga para a Gabi, e a Gabi recusa porque a Selma é negra e ela se recusa a comer aquele pão. Só que o Lucas, já por aqui, com esse comportamento da filha, ele obriga a Gabi a comer o pedaço de pão. Por isso o nome, né? Manteiga na Racista. Pega esse pedaço de pão e come agora. Eu não quero! Não quero! Você não quer, é? Abre a boca! Lucas! Abre a boca! Sai daqui, sai daqui! Lucas, não faz Abre essa isso! boca! Abre essa boca e come, senão eu te arrebento! Não faz isso, Lucas, pelo amor de Deus! Lucas! Para de fazer isso com a menina! Abre essa boca e come! Calma! Vai comer! Abre a boca! Lucas, pelo amor de Deus, não faz isso! Tu vai comer agora, vai comer pão, sim! Esses tempos eu vi um fulano aí na internet problematizando essa cena, porque falava que um homem branco, né, esfregava o pão de manteiga na cara de uma menina negra. Só que esse problematizador esqueceu de mencionar que a menina negra em questão era racista por causa da mãe. Então assim, eu, Rafael, falo que essa cena foi digna, foi justa, a menina mereceu mesmo ter a manteiga esfregada na cara, porque ela era escrota, ela era mega racista. Assim, é culpa dela? Não é culpa dela, é culpa da mãe e de toda a família da mãe. Mas, cara, assim, ela não era mais uma criancinha ingênua, ela já era adolescente já. É uma cena que lavou a alma do Brasil na época e que, curiosamente, não é tão lembrada assim. Foi por isso que a gente decidiu trazer ela aqui pra vocês nesse vídeo. Agora vamos parar de falar um pouco de cena agressiva, né? Cena de vilões sendo comidos ou vilões fazendo maldade. E vamos falar um pouco daquelas cenas assim que bate forte, toca o coração de Serena, sabe? Como, por exemplo, a cena de Carrossel, a famosa cena em que o Cirilo vai pra escola de chinelo, né? E os coleguinhas começam a zoar ele e tudo mais, e é bem no dia que
inspetor, acho que era inspetor, enfim, é um cargo master lá da educação, ele vai fazer uma visita na escola. E esse inspetor, ele também é negro. E ao contrário do que a Maria Joaquina esperava, o inspetor tem uma reação que surpreende a todos ao ver o Cirilo de chinelo. Você não está de sapato, mas suas sandálias são muito bonitas, Cirilo. Tenho inveja de você, meu filho. Você teve mais sorte do que eu. Como isso é possível, senhor? Porque eu, na sua idade, não tinha nem dinheiro para ter uma sandália de borracha. Muitas vezes eu tive que ir descalço para a escola. Essa é uma cena muito bonita, é uma cena assim, daquelas cenas que, sabe, toca o coração de Serena de verdade mesmo, de um jeitinho reconfortante, né? A forma com que o inspetor conversa com o Cirilo, incentiva ele, né, a não ter vergonha dos seus chinelos de borracha. E é uma novela, né, que até hoje é lembrada, até hoje é reverenciada por quem pelas crianças que assistiram na época e também pelos adultos, né, que viram que era um tipo de novela que precisava ali no momento, né, precisava de um conteúdo que conversasse diretamente com as crianças em uma época em que o conteúdo infantil estava se esvaindo da TV aberta. Pena que o SBT tá saturando, né, as novelas infantis de um jeito assim lamentável. Uma outra cena bastante emocionante, mas que ao contrário da cena de Carrossel, que dá um quentinho no coração, essa cena dá uma agonia e faz a gente refletir sobre um assunto muito sério, que é o aborto. É a cena da novela Topíssima, onde a personagem Jandira, influenciada pelo seu namorado Vitor, um cara extremamente tóxico, ela vai para uma clínica clandestina realizar um aborto. Só que no meio do procedimento, ela acaba morrendo. E assim, é uma cena que até repercutiu um pouco quando a novela foi exibida em 2019, mas talvez por ser uma novela da Record, né, a galera não dá muita atenção para as novelas da Record, principalmente agora, hoje em dia, que tá nessa fase bíblica, né, que tá saturando bastante a galera, mas veio Topíssima aí, e era uma novela contemporânea, e que, por incrível que pareça, não tinha nenhuma influência religiosa, como a gente tá vendo em Amor Sem Igual, né, que praticamente virou uma cartilha da Igreja Universal. Então, Topíssima era uma novela mesmo, uma novela contemporânea, e que quando eu soube que teve essa cena, eu fiquei até surpreso, fiquei espantado por uma novela da Record tratar desse tema, né? Só que daí a gente pensa, né? É Cristiane Friedman, uma das melhores autoras da nossa geração e que fez uma carreira brilhantíssima com enormes sucessos nas telinhas da Record. E com Topíssima a galera até zoava, aqui no canal mesmo a gente até zoava por causa do nome e tudo mais, só que o Fatiello, ele assistiu Topíssima, ele fala que é um novelão, uma novela muito boa de se assistir. E então teve essa sequência aí do aborto que merece estar aqui nesse vídeo. Ela morreu. E ainda nesse plot do aborto em Topíssima, teve também a cena em que a Madalena, mãe da Jandira, descobre que a sua filha tá morta, porque a Jandira, né, depois que ela falece no aborto mal sucedido, o seu corpo fica desaparecido e ninguém tem mais notícias dela. E daí o pai dela, no caso, vai no ML e daí descobrem que ela tá morta. E a cena que a Madalena recebe a notícia é uma cena, assim, dá até um nó na garganta. Ela grita, se desespera, enquanto mostra, né, ela gritando de desespero por saber que a filha tão amada tá morta, ainda toca aquela música no fundo, né? Ela chorou por muitas noites, ela chorou sozinha. É uma cena pesada, é uma cena que faz refletir, é uma cena incrível. Por isso que tá aqui nesse vídeo e merece ser enaltecida também. Assim como uma cena que a gente trouxe lá de 1999, da novela Terra Nostra, esse grande sucesso de Benedito Rui Barbosa. E inclusive essa cena foi baseada num caso real, porque o próprio Benedito Rui Barbosa conta em entrevista pro site do Memória Globo, que ele recebeu uma carta de uma senhora que está contando essa história. Então nessa carta ela disse que, seu Benedito, eu vou contar para o senhor uma história que se passou num navio igualzinho esse navio que o senhor mostrou agora na novela.
Esse navio vinha de Itália também, de Nápoles. E nesse navio havia um casal jovem ainda, com uma filhinha no colo, recém-nascida. E na travessia, deu a peste a bordo. E morreram muitas pessoas. E eram jogadas ao mar. Uma manhã, essa menina foi dada como morta. E quando o médico do navio veio com o comandante para pegar a menina, para jogar no mar, como se acontecia com todos os mortos, a mãe, enlouquecida, saiu correndo pelo tombadilho e desapareceu. Eu me jogo com ela no mar! 2 dias depois, vieram os homens da casa da máquina chamar o comandante porque a mulher estava escondida, toda suja, com a criança no colo. Acho que ficou louca. Nós vamos lá. E o senhor vai tirar essa criança que ela não pode ficar aí, porque a peste está se espalhando. Eu não posso. Eu não posso. Mas tem que ser feito. Olha, filha, não! Me dê essa... É viva! E arrancou a criança do braço dela. E quando ele fez isso, a criança chorou. O senhor pode contar essa história sobre o Benedito, porque aquela criança sou eu. E agora eu quero saber de vocês, qual outra cena de novela que vocês se lembram, que foi muito boa, que teve atuações impecáveis, que o contexto da cena inserido na novela era assim, era grandioso, era incrível, mas que por algum motivo curioso, ela não é tão enaltecida como outras cenas que a gente conhece. Comenta aqui embaixo, comenta também se vocês gostaram desse vídeo e querem uma parte 2, que a gente vai trazer aqui mais cenas para vocês. Tá chegando aí um outro vídeo falando de brigas de novelas que mereciam também ser enaltecidas, logo em breve aqui no Rede Rafas, assim como muita novidade está chegando aqui no canal. E para você não perder nada, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo, que logo em breve o Rede Rafas está pintando com muitas novidades para vocês e, claro, muito conteúdo e muita novela, que é disso que a gente gosta. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço e até!